Danilo, Josué, Aloísio, Muricy Ramalho, Rogério Ceni, são algumas das personalidades que o meu convidado aqui já atuou. Ele é meio-campista e jogou em clubes como São Caetano, Goiás, Vitória, Criciúma e creio que uma das mais importantes passagens pelo Santo André e pelo Tricolor Paulista, onde ele conquistou o Campeonato Brasileiro e um título inédito da Copa do Brasil. Eu converso hoje com José Ramalho Carvalho de Freitas, mais conhecido como Ramalho. Ramalho, primeiramente a gente quer te agradecer demais por estar aqui, nosso primeiro bate-papo do Hora do Esporte, nosso primeiro convidado aí na nossa estreia, já assim de peso, né? Um jogador com uma carga, com um currículo enorme desse, pra gente é uma honra te receber aqui. E para quem não sabe, o Ramalho está morando em terras patrocinenses, né? Ramalho, fala pra gente um pouquinho o que é que te trouxe a Patrocínio. Primeiramente, boa noite, Camila, um prazer estar falando com você. Boa noite o pessoal que está nos assistindo aí, uma honra sempre, né? Parabéns aí pelo programa, né? Hora do Esporte, né? Com certeza vai ser um sucesso aí na cidade. Você iniciou aí falando alguns nomes, Muricy Ramalho, Josué, Danilo, Rogério Ceni, Fabão, esses caras eu fui campeão em 2006, né? Que foi no São Paulo, foi aí que começou a era Muricy. Perdemos a Libertadores para o Inter, que o Inter foi sendo campeão mundial depois, né, na final contra o Barcelona. Mas enfim, são jogadores espetaculares, tem outros jogadores por aí. Mas um prazer estar falando aqui com você, Camila. Bom demais. Ramalho, a gente não pode deixar de falar, né, desses títulos aí, né? Vamos começar já falando, porque não é para qualquer um, não. A gente vai assistir um pouquinho do que foi que aconteceu no Maracanã, pouco lotado, né? 90 mil torcedores torcendo ali. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu no Maracanã. Antes do jogo, o pessoal ali com a taça, garanto que não. Quem poderia prever o futuro ilógico desses dois goleiros com o mesmo nome? Um modesto, desconhecido, o outro famoso, consagrado por 72 mil vozes. Se Deus quiser, a gente vai conseguir esse título aí pra eles. Assusta esse Maracanã assim? Não, só motiva só. Mas pra quem nunca pisou aqui, sei não. O barulho é muito grande, é tremendo. E hoje eu vi que os jogadores mais velhos falam pra mim que o Maracanã é brincadeira, é fora de série. Com a bola rolando, o tal fora de série se limita ao talento, aos conhecidos dribles de Felipe. O jogo é nervoso, de muitos braços, estranhos abraços. Tem que sair um pouquinho mais de trás pra gente criar mais oportunidade. Foi só ele falar. Elvis bate o escanteio e o próprio Sandro Gaúcho quase não sai do chão. O que parece estar ruim para o Flamengo vai piorar. É no cruzamento de Osmar que Elvis só escora. Agora sim, com 2-0 já dá para ouvir a heróica minoria. E olha que ainda falta jogo, mas nem aqueles dribles funcionam mais. Os cariocas tentam tudo, só que o tudo é pouco. E o pouco vira quase nada. A desilusão é indisfarçável. Pelo que nós apresentamos, não fizemos jus a essa conquista. E o adversário foi superior e leva o título aqui dentro da nossa casa. Show de bola, Ramalho. Eu creio que assim, todo jogador deve ter o sonho de escutar o Maracanã gritando o seu nome, né? Mas me fala, a gente escutar o Maracanã em barulho é bom, mas calar o Maracanã, qual que é a sensação? Ah, Camila, eu vou te falar, viu? Até hoje se comemora, né, em Santo André, esse título, né? Para mim, assim, vai ficar na história. Fui campeão de São Paulo, fui campeão fora do Brasil, já fui tricampeão goiano, mas esse para mim foi o essencial. Como você falou, já não é fácil jogar no Maracanã, você ser campeão lá, como a gente foi, e também fiz até gol no Maracanã, né, quando eu joguei pelo Goiás contra o Fluminense. Mas enfim, falar dessa final, assim, a gente até fica sem palavras. Até saiu até um livro, né? Eles calaram o Maracanã, tem um livro tal do Santo André.
né? O nome do título é Eles Calaram o Maracanã. No finalzinho, essa música aí era da Ivete Flamengo, Sangalo. né? Não, eles contrataram a Ivete Sangalo, Camila, porque acharam que ia ser campeão. O Flamengo vinha, né, com essa música, né? Era um hit que o Flamengo usou e no final das contas... Isso, e na final eles contrataram a Ivete Sangalo porque acharam que ia ser campeão e por isso que a gente cantou essa música no final e nós somos felizes, realmente. Nós comemoramos bastante e não é fácil mesmo. Você jogar no Maracanã, mais de 100 mil pessoas e ser campeão. É por isso que o futebol é fantástico, né? Só quem vive sabe, porque só ele pode proporcionar. Não tem jogo ganho, né, Ramalho? Exato. E isso é raro, viu, Camila? Isso daí para acontecer vai ser difícil, né? Aconteceu e graças a Deus comemora até hoje. Tá na história, né? A gente viu a carinha do Ramalho aqui passando dele. É como se fosse a primeira vez, né, Ramalho? Não, é emocionante. E outra, Camila, flamenguista aí que me desculpa, viu, flamenguista? Mas tá na história. Tá na história, ninguém apaga. Ramalho, aí isso em 2004, aí você depois tem, né, sua passagem lá pelo Santo André, esse título histórico, e aí tetracampeonato em 2006 pelo São Paulo. Vamos ver um pouquinho? Fica esperando, pede a bola o árbitro, aponta o centro de campo. Final de jogo no Morumbi. Um para o São Paulo, um para o Atlético. O São Paulo tem neste momento 74 pontos. Vamos ver agora o São Paulo, eles vão ficar esperando o final do jogo. Vai terminar em Curitiba. Vitória importante do Paraná em cima do Inter. Paraná continua na briga da Libertadores. E mesmo empatando aqui, o São Paulo está com sobra. Agora o Inter teria que fazer 2 gols, não dá mais. Nessa altura pode gritar que é campeão o time do São Paulo. Pode avisar aí, Mauro. Se tiver alguém perto de você, Abel, pode dizer que vai terminar lá. Atenção! Termina o jogo! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra campeão brasileiro, São Paulo Futebol Clube! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É tetra campeão São Paulo! Em 77, em 86, em 91 e agora, 15 anos depois, torcedor do São Paulo, grite a plenos pulmões, faça sua festa, pode gritar que é tetracampeão brasileiro de futebol o tricolor. Precisa nem falar muito, né? O vídeo já conta. Ramalho, e a emoção desse título? Porque a gente fala muito de, foi campeão brasileiro e parece que a galera acha que é uma coisa fácil, né? A gente tem grandes nomes do futebol, né? Jogadores que já foram até consagrados como melhores do mundo e não foram campeões brasileiros, né? E aí a gente tem que lembrar que o campeonato brasileiro, apesar de hoje, né, o futebol tá... Né, a gente fala que todo mundo sabe jogar bola hoje, né? O mundo inteiro sabe jogar bola, mas o campeonato brasileiro é um campeonato difícil. Então a gente tem que lembrar do peso que é ser campeão brasileiro. Você tem noção, assim? Pois é, Camila. Cai a ficha? Não, e não tem jeito. Até hoje a gente assiste mesmo e comemora e é emocionante mesmo, sabe, Camila? E ali começou a era pontos corridos. Ali, então assim... E começou também a era Muricy, né? Que aí ganhou 2006, ganhou 2007, né? ganhou Foi 3 títulos consecutivos. Exato. Tricampeões. Mas ali, esse time aí, até hoje o Muricy fala que foi o melhor elenco que ele montou, que ele jogava com uma equipe a Libertadores e a outra equipe o brasileiro. E nós somos campeões mais ou menos faltando, acho que nós somos umas 4, 5 rodadas com antecedência. Antecipado. Então o nosso time, assim... voou mesmo, era um baita de um time. Time não, elenco, né? Porque grandes jogadores, Aloysio, como você falou, Luiz, Josué, Mineiro, jogadores que depois foram até para a seleção. Então, realmente, isso daí emociona e história vai ficar para sempre, né, Camila? Para as futuras gerações. Exato, até para os meus meninos, às vezes eles brincam, pai, e aí? Você jogou com o Rogério? Assim, enfim, joguei com o Rogério, fui campeão com o Rogério e é um baita de um cara.
A gente falou aí um pouco, né, das personalidades. Você falou um pouquinho do Muricy. A gente escuta muito que o Muricy é zangão, né? Nossa, o Muricy é rabugento e tal. E aí, confirma os boatos? Sim, muito. Quem colocou esse apelido dele foi o Souza, né? O Souza inventava lá todo mundo, apelido em todo mundo. E do Muricy, realmente, ele era zangado. Mas ele era mais zangado com o pessoal da imprensa, que às vezes criticava muito o trabalho, né? A imprensa sabe como é que é, normal, essas coisas. Sabe, a gente já está até acostumado, mas ele é um baita de um cara, sabe, Camila? Eu aprendi muito com ele, muito. Experiência muito boa, bacana, tanto no futebol como experiência de vida mesmo com ele. Ser humano fantástico, não tem como, né? Até hoje, qualquer pessoa que falar do Muricy vai falar super bem. É um cara batalhador mesmo. E aí esse pessoal deve ter muita história, eu creio, né? Porque eu creio, assim, eu gosto muito de futebol, tem muito ainda para me aprender, para me saber, né? Minha geração não pegou muito esses jogadores, mas eu vejo muito o pessoal brincando muito do Aloísio, por exemplo. Ah, o cara resenheiro, tudo e tal. Eu creio que um cara como você, com uma bagagem tão extensa, tem alguma historinha pra contar aí dessas resenhas que aconteceram aí, né? Você tem alguma história de cabeça assim, que você fala, nossa, isso daqui foi... Não, eu tenho do Santo André, não, tem muita história, mas eu lembrei agora uma do Santo André, que passou agora esse momento aí no Maracanã, mas eu tenho do Parque Antártica, que nós empatamos o primeiro jogo 2-2, e o primeiro tempo a gente não foi tão bem. E tinha um jogador do Flamengo que era especial, que era o Felipe. Tinha o Felipe, o Júlio César, o Artista, os jogadores de nível seleção, mas o Felipe era especial e era difícil de parar o Felipe naquela época. Então era um jogador que a gente teve muita dificuldade. Ele fez um baita do primeiro tempo, nós perdemos o primeiro tempo, virou o primeiro tempo 1-0. E aí o Romerito, que jogou comigo depois nós jogamos muito tempo no Santo André e depois no Goiás, ele chegou de mim no intervalo e falou assim, ó, o seguinte, nosso time não tá bem, vamos falar na gíria, tá no sono, tá numa nhaca aqui, e a gente precisa fazer alguma coisa aí no vestiário, porque, cara, senão a gente vai tomar uma goleada aqui, o segundo jogo vai ser complicado. E aí, cara, a gente arrumou um tumulto lá, Camila. Eu e ele, nós começamos a discutir de verdade, todo mundo se assustou. O treinador chegou, ficou assustado, que era o Périx Chamusca, até hoje tá fora do Brasil. O presidente, que na época era o presidente, era um cara bravo, ele se assustou, então ele viu um clima tenso, e aí o pessoal, não, para com isso, tá, aquelas coisas, mas quando chegou no segundo tempo, Camila, foi o outro Santo André. É porque a gente falou aqui dessa questão, né, de jogador de futebol, muitas pessoas têm uma visão tipo, de festa, uma vida boêmia, mas a gente sabe que precisa ter essa disciplina também, né? Então, com certeza foi super importante essa... Claro, e assim, e precisou de um jogador experiente, né? Que hoje às vezes até é raro, viu, Camila? Hoje no futebol precisa um pouquinho mais, isso daí tem muitos jogadores jovens, mas precisa desse jogador experiente que chama a responsabilidade, né? Exato, e também cobra na hora certa. Então foi mais esse fato, no segundo tempo nós voltamos legal e empatamos o jogo, depois do Maracanã deu no que deu. Pelo jeito você não era da turma da resenha, era da turma séria? Né, eu gostava um pouquinho de resenha assim. Não tem jeito, todo jogador de futebol não tem né? como. Tem a sua resenha assim, Camila, tem sim. Não tem jeito. Tem. Quem não tem resenha não tem história. É verdade. Ô Ramalho, e a gente falando desses momentos, se você consegue, né, a gente mostrou 2 momentos que eu creio que, né, como a gente falou, você vai levar pra sua vida toda. Mas você consegue parar e falar assim, esse foi o lance mais importante da minha vida? Tipo assim, um gol, um momento. Você tem isso com você? Pra mim, o gol do Maracanã. Pra mim, Goiás e Fluminense, 2009, 4-1 pro Goiás. Qual campeonato? Brasileiro, né? O brasileiro da Série A. Pra mim, assim, foi inesquecível, Camila. Porque, assim, acabou de falar, fui campeão no Maracanã, pisei no Maracanã, muita gente no Maracanã, mas você fazer um gol no Maracanã não é qualquer um, não é pra qualquer um. E aí eu penso, Zico fez gol, o Adriano fez gol, enfim. E aí você fazer um gol no Maracanã, então eu acho que isso pra mim é um momento único. Um momento histórico, né? É verdade. E aí, o que você tem do futebol na sua vida? Eu acho que parece uma pergunta tola a gente perguntar isso pra um jogador. Vai perguntar pra um jogador de futebol o que o futebol representa na vida dele. Mas eu falo assim, além de ter sido, né, com certeza,
é a profissão, né, que você teve, que, né, todas as coisas que você carregou com o futebol, eu falo em questão até de valores, assim, o que foi o seu maior aprendizado com o futebol? Camila, pra mim, assim, foi tudo. Futebol pra mim foi tudo. Mas, assim, o principal foi ter me tirado da rua, né? Acabei de ver a reportagem agora, meu irmão falando, né, da onde a gente veio, e realmente, a maioria dos jogadores de futebol vem de classe baixa, né? Galera vê depois, né, jogando no então, Maracanã, assim, sucesso ali, mas... então a gente veio de um bairro bem pesado, né? Eu, como mais velho que o Irã, eu já passei por muita coisa mesmo. Então, o futebol, o esporte me tirou, né, de muita coisa aí que não vale a pena da gente ficar falando, mas por isso que o esporte em si, não só o futebol, o esporte em si te tira de muita coisa. E para mim o futebol foi essencial, de ter tirado de muita amizade, né, que hoje, como meu próprio irmão falou, alguns aí morreram, outros foram presos, mas, enfim, futebol para mim foi tudo. Como o Ramalho falou, ficou até na minha... que eu esqueci de mencionar, o Ramalho, ele é irmão do Irã, que a gente passou a reportagem anteriormente, que hoje é professor no Mais Esportes, que já trabalhou, né, atuou aqui pelo CAF, né, a torcida gosta muito do Irã, e você, a gente comentando um pouquinho que antes do programa, ele falou que tem mais um irmão, né, Sim. que também é jogador de futebol, a genética tá no sangue, né, o Ramalho, família de jogador. Pois é, Camila, é engraçado que todo mundo pergunta, teu pai jogou? Não, meu pai não jogou. Meu pai gosta de futebol, acompanha tudo. Às vezes até brinca, né? Eu e meus irmãos, meu pai é boleirão, que só vive com a camisa dos times pra lá e pra cá. Mas, enfim, o meu outro irmão foi campeão da Taça São Paulo, pelo Santo André, em cima do Palmeiras, né? Depois ele seguiu no profissional, depois ele teve uma lesão no joelho, parou. Hoje ele é preparador físico, personal. Enfim, o Irã também fez um baita trabalho, principalmente aqui em Minas, patrocínio. Também agora em Goianésia, ele é ídolo lá. E os filhos também estão seguindo, né, Camila? Vamos ver. Coisa boa. A gente brinca o seguinte, tomara que dê um atacante. Porque, Camila, a gente não aguenta mais meio campista. Só meio campista na família? Não, pelo amor de Deus, alguém tem que começar a fazer gol aí nessa família. Não, mas vai dar certo. Ô, Ramalho, e aí, voltando um pouquinho naquela primeira pergunta. Ramalho em patrocínio. Já conheceu a galerinha? Deseja trabalhar com futebol aqui? Tem projetos futuros? A gente costuma dizer o seguinte, quando a gente aproxima de pessoas boas, né, Deus abençoa, né, Camila? Depois que eu aproximei com meu irmão, conheci o pastor Edson, né? Agora conhecendo o Maurinho, conhecendo agora também o Tatá. Então assim, a gente começa a aproximar de pessoas boas, pessoas bacanas, pessoas do bem, as coisas começam a fluir. Então de repente eu vim para cá, não foi à toa. Gosto muito do futebol, acompanho o futebol, tá tendo aí o projeto aí do Mais Esporte muito bom, eu acompanho, vejo os treinos bacanas, do Irã, do professor Matheus, um trabalho bem interessante aí com o Maurinho, parabéns Maurinho. Parabéns por essa iniciativa. Agora vai ter a base. Eu estava até estranhando um clube da primeira divisão, como é o CAP, acostumado a disputar, não ter base, eu estava até estranhando. Que legal, que bacana, que vai ter essa retomada aí da categoria de base. E eu estou à disposição, quem sabe de repente aí posso estar ajudando aí o Ives, o Maurinho, o Tatá, porque eu gosto de futebol e acompanho. Então por isso que de repente eu não estou aqui à toa e gosto também da cidade. O patrocínio é bom, muito bom. Gostei da cidade. Você falou é bem interessante, né? Porque você falou, um time da primeira divisão que ainda não tinha categoria de base. A categoria de base hoje né, essencial. É a base, realmente essencial. É a base, né? Porque dali a gente pode ter futuros atletas, né? Com potenciais, Exato. né? Para não só formar o time principal, né? Mas servir também para o time fazer, né, o seu próprio planejamento, tudo e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pra essa galerinha que tá aí do outro lado assistindo a gente, que, né, a gente fala, que menino que não tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Não todos, mas creio que uma grande maioria, né, tem esse sonho. Qual é o recado que você dá? Qual é a dica, né? O que você tem a falar pra essa galera, ou alguém que tá assistindo a gente, já tá numa categoria, né, mais avançada, ainda tá, né, lutando, porque a gente sabe que a vida do jogador de futebol não é fácil, né?
a gente tava conversando com uma mãe, aí ela falou, não, meu filho é muito bom e tal, eu preciso que alguém pegue ele aqui na porta. Aí eu falei, ó, então a gente vai ter que começar, né, conversar um pouquinho sobre isso, porque não é esse mar de rosa, né? A gente não começa com um carro de luxo buzinando na sua porta e te buscando, né, Ramário? Não, totalmente diferente, Camila. Eu sei que a criança que nasce quer ser jogador de futebol, mas não é bem assim, né, Camila? São milhares, imagina, tem muita gente. E às vezes você não tem oportunidade, e às vezes quem tem oportunidade desperdiça. E às vezes quando você tem uma oportunidade, você agarra essa chance, né? O meu início, Camila, foi um início no amador. Então, eu comecei no amador, com 15, 16 anos, eu fui para uma categoria de base. Então, teoricamente, fui um pouquinho velho. Então, no meu primeiro ano de estar em São Paulo, foi o ano que eu arrebentei e já fui para o profissional. Aí do profissional eu tenho acesso, eu já estou jogando com 21 anos no Vitória da Bahia, o primeiro clube da Série A, Camila. Então, assim, foi um processo, né? E tudo o seguinte, eu tive a oportunidade, eu agarrei essa oportunidade. Mas eu passei por muitas coisas aqui que... Abre mão de muita coisa, né? Distância com a família. Mas muita, Camila. Eu saí de casa com 16 a 7 anos. Entendeu? Então, assim, você abre mão de muita coisa. O que eu tenho um recado para falar para eles é o seguinte, não desistam, mas tem que ter a disciplina, né, Camila? Sim. O estudo também é importante, a disciplina com um amigo que você está treinando é muito importante, né? Você ouvir as pessoas, as mais velhas, respeitar o professor, respeitar o coleguinha. E quando você tem essa oportunidade, que nem agora, não vai ter a oportunidade do CAP aí, de repente, ter uma base. O Ramário também está aqui, tem o conhecimento de outros clubes. Direcionar, né? Tem outros clubes lá fora, quem sabe você pegar aqui um menino e você pode levar para lá. Enfim, é quando você tem a oportunidade, você agarrar, mas você tem que ter foco e disciplina também. Que bom. Ramário, um prazer imenso ter te recebido aqui. Já acabou? Podemos ficar mais aí. Tem mais resenha pra contar? Uma de reportagem? Estreia é a hora. Não, é brincadeira, Camila, é brincadeira. Brinquei antes com ele também, que eu falei, Ramário, a gente falou tantas personalidades, Rogério Ceni, né, Fabão, Danilo, Josué. Agora tá lá no Raposão batendo bola com o Maurinho, que com certeza tá assistindo a gente. Maurinho é cara essencial. Não, é de peso também, né? Agora eu também tô tendo a emoção de jogar com essa galera aí. Mas brincadeiras à parte, a gente tem muito a te agradecer, Ramário, com certeza a nossa estreia. A gente quer dar um recado para quem tá assistindo, a gente também. Com certeza a gente sabe que a gente tem muito a melhorar também. Mas as portas do estúdio estão sempre abertas aí para você. Quando quiser, pode voltar. A gente a gente tem esse desejo de que tenhamos mais oportunidades de nos encontrar. E é isso aí. Esporte é vida, esporte é tudo. E a gente só agradece a sua participação aqui. Não, obrigado, Camila. Muito obrigado. Obrigado, pessoal aí que está nos assistindo. Valeu, né, pela história. A gente contou aí rapidinho. Camila, parabéns pelo programa, espero, claro, de voltar aqui muitas vezes, né, a gente discutir sobre futebol, mas enfim, valeu galerinha, tamo junto, pode contar comigo, um abraço. Pessoal, eu quero agradecer muito a audiência de vocês, como a gente disse, é o nosso primeiro programa, a gente ainda vai ajustar mais coisas, a gente começou um pouquinho atrasado, que os técnicos acontecem, né, Ramário? Os vestiários também acontecem, né? Normal. Então é isso daí. Quem sabe faz ao vivo. A gente tentou fazer aqui para vocês e esperamos que vocês tenham gostado bastante. E quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Uma boa noite, um abraço a todos e até a próxima.